Palavra aberta. Especialistas dão como certo que as mudanças climáticas das últimas décadas, com o aquecimento global e o aumento da temperatura dos oceanos, foram uma das grandes causas da catástrofe da chuva no Rio Grande do Sul. São os chamados eventos climáticos severos. Inclusive, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, em uma declaração bastante contundente, disse que na ECO 92 foram estabelecidas diversas medidas que os países deveriam tomar para frear os impactos negativos nos ecossistemas de todo o planeta. Segundo a ministra, praticamente nada foi feito nesses 32 anos, o que explica o atual momento de desequilíbrio ambiental. E afinal de contas, o que precisa ser feito na prática pelos cidadãos, empresas, poder público? Como as ações demoram anos para surtirem efeito, poderemos ter novas tragédias como a do Rio Grande do Sul? Para responder a essas e outras questões, estamos recebendo agora no Palavra Aberta Digital o ambientalista Gustavo Gazinelli, que é presidente do Instituto Diadorim para o Desenvolvimento Regional e Socioambiental. Olá, Gustavo, obrigado pela presença. Obrigado também, Eustáquio, pelo convite. Nesse momento, a gente pode imaginar que novas tragédias podem acontecer, uma chuva desse tamanho como foi no Rio Grande do Sul, Gustavo? Eu acho que a tendência, de acordo com os estudos, né, do painel brasileiro de mudanças climáticas, é de que as regiões sul e sudeste tendem a ter cada vez mais eventos extremos do ponto de vista de chuva, né? As outras regiões vai diminuir a quantidade de chuva e aumentar a quantidade de seca, né? Eu acho que isso é uma loteria. Hoje foi no Rio Grande do Sul, amanhã pode ser em Belo Horizonte ou no Rio de Janeiro, como já tem acontecido muitas vezes, né? Ali, que é a região serrana do Rio, né? Então, os elementos para isso acontecer estão dados, né? Então, não só chuvas extremas, mas também, como você destacou, seca extrema, por exemplo. Uma região que já é sofrida com a seca pode piorar ainda mais. Pode piorar, e alguma que não é sofrida com a seca pode entrar no rol das regiões sofridas com a seca, né? Tanto que agora já começa a se identificar regiões brasileiras que tendem à desertificação, né? Não sei exatamente em qual prazo, né? Mas na região do Nordeste, por exemplo, já tem um polígono lá, já que é indicado como possivelmente um futuro deserto, né? E também calor excessivo em alguns locais. Por exemplo, nos últimos meses tivemos ondas de calor com 39, 40 graus. Em alguns locais, como no Rio de Janeiro, sensação térmica de 60 graus. Pois é. A tendência, creio eu, é realmente essas ondas de calor, né, se tornarem mais frequentes, né, e muitas vezes acontecerem em épocas onde elas não são previstas, né? Ô, Gustavo, na sua avaliação, o que não foi feito lá desde 1992, quando foram estabelecidas aquelas metas na ECO 92, o que não foi feito até agora e o que precisa ser feito para a gente frear esses eventos climáticos severos? Eu não sei se é possível freá-los, né? Mas talvez no médio prazo conseguir reduzir realmente, né? Eu realmente não acompanhei bem a ECO 92, mas o que a gente já está cansado de saber, né? A gente costuma eleger políticos que não têm a menor preocupação com o meio ambiente. Muito pelo contrário, boa parte deles hoje recebe apoio de empresas causadoras de impactos, né? Então, eu acho que uma das primeiras atitudes a gente tomar é realmente saber escolher quem a gente elege, né? Se continuar nesse ritmo que nós estamos indo, vai piorar, porque tanto o poder legislativo quanto o executivo, eles é que têm a principal condição de regulamentar as atividades que hoje causam esses absurdos que a gente está verificando, né? Desde adensamentos urbanos em áreas impróprias, ou licenciamento de atividades em áreas que já estão exauridas daquelas atividades, né? Onde já existe um colapso daquelas atividades. Então, acho que, em grande parte, uma das pontas do que o cidadão deve fazer é exercer o seu poder de cidadão e escolher bons políticos
para comandar o seu país, a sua cidade, o seu estado. A segunda questão que eu acho que atinge também a gente, né, como cidadãos, como pessoas, é a gente começar a frear esse impulso de consumo, né, que nós temos hoje e que também causa efeitos no clima planetário, né? Isso causa muitos problemas, né? Desde a geração de gases de efeito estufa, como também um consumo de bens materiais da natureza que já não suportam a população desse planeta, né? Então a gente tem que passar a ter uma vida um pouco mais pacata, mais humilde do que hoje a gente tem, né? Essa questão de transição energética, Gustavo, o que significa na prática? É um termo que para muita gente é distante, não se entende o que significa isso. O que é essa transição energética? Eu acho que a transição energética é a gente sair, principalmente hoje, desse modelo de consumo de combustíveis fósseis, né? Petróleo, o próprio gás, né? E ir para consumos de bens renováveis, né? O álcool é um exemplo. O Brasil tem um grande potencial, né, de produção de uma energia renovável para abastecimento da sua frota, né? Para você ter uma ideia, há pouco tempo eles fizeram um estudo em Contagem que aponta que mais de 90% do gás de efeito estufa que é gerado em Contagem é gerado por veículos, né? Carros, caminhões, ônibus, né, que transitam por lá. Então a gente tem que mudar esse modelo. E nós não temos feito o dever de casa no que se refere a fazer uma transição para o transporte individual para o transporte coletivo. Aqui em Minas Gerais mesmo, nós temos o péssimo exemplo de um metrô ou de uma malha suburbana de ferroviária que foi totalmente sucateada e hoje serve apenas para transportar minério de ferro, né? Nós tínhamos 19 cidades da região metropolitana de Belo Horizonte que eram conectadas por transporte por trem de passageiros, né? Isso não existe isso mais. O metrô de Belo Horizonte é uma piada, eu diria uma piada nacional, né? Nunca avançou em nada. Por quê? Porque nós tivemos péssimos políticos na gestão do governo estadual, na gestão dos governos municipais, né, que não têm essa visão estratégica do que fazer para melhorar o ambiente. Então, não só não houve avanços, como houve retrocessos. Por exemplo, a gente tinha, então, como você está falando, um transporte sustentável, que era a ligação por trem, e isso deixou de acontecer, só transportando minério hoje. Para você pegar o caso de São Paulo, que eu acho um bom exemplo, todo ano você vê 3, 4, 5 novas estações sendo inauguradas, né, no metrô lá, que cresceu absurdamente, né? Você tem o transporte ferroviário suburbano, hoje ele está sendo nivelado com o padrão de qualidade do metrô. E o que aconteceu com o nosso aqui, que servia várias cidades? Foi entregue para as grandes mineradoras e ninguém mais anda de trem. Belo Horizonte, boa parte de Belo Horizonte era servida por um sistema de bondes, né, que hoje não existe mais. Então, realmente, nossos políticos são muito atrasados, né? E a população, infelizmente, vota e revota em vários desses camaradas aí. Nas ações práticas, o cidadão ele é desconectado com essa questão climática, acha que é uma questão muito distante, ou ele não é incentivado pelo poder público? Eu acho que ele não é incentivado pelo poder público e muitas vezes ele vai para aquelas questões imediatistas. E hoje ainda nós temos o problema, né, da manipulação, né, em redes virtuais, redes sociais das pessoas, né? Então as pessoas estão perdendo as condições críticas de entender o que precisa ser feito para melhorar o mundo, né? Desse jeito o mundo está se lascando, né? O presidente Lula tem cobrado, principalmente nos eventos internacionais, um financiamento, uma presença maior financeira dos países ricos
na preservação da Amazônia e de outros ecossistemas. Ele está certo? Os países ricos têm que dar uma contribuição maior ou todo mundo tem que, na medida proporcional, contribuir para essa preservação do meio ambiente? Eu acho que todos têm que contribuir, inclusive o governo federal, né? Então, o governo federal ele também mantém uma certa condição de promover um determinado tipo de desenvolvimento, que é esse desenvolvimentismo inconsequente que muitas vezes acontece, né? Agora, não resta dúvida que boa parte dos problemas de geração de gases de efeito estufa, né, do CO2, né, do gás carbônico, que cria hoje esse problema de aquecimento global ou fortalece muito isso é gerado nos países onde há maior consumo desse tipo de energia, né? Então o Brasil hoje ele é muito consumista desse tipo de energia comparado a outros países por conta das queimadas, né? Então você vê que o próprio setor do agronegócio, que muitas vezes gosta de se fazer de um setor sustentável e tal, ele que promove boa parte das queimadas que a gente verifica no país. Então a gente precisa de uma mudança realmente de mentalidade, né, nas elites, né, na sociedade e na classe política. No caso específico das queimadas, o problema é a emissão de CO2 ou a devastação de áreas plantadas? Acho que são as duas coisas e mais talvez uma terceira, né? Quer dizer, você diminui a capacidade de retenção de água no solo, né? Com isso, as chuvas que caem, muitas vezes elas não infiltram no solo. Hoje existe uma grande perda de águas subterrâneas no mundo e no Brasil também, né? Com isso, muitas vezes, a superfície do solo, aquelas raízes, plantas que ficam na superfície do solo, esse é um fenômeno, por exemplo, especialmente, que é bem o caso do cerrado, né? Elas tendem a secar mais, elas secando mais, elas tendem a queimar mais fácil. Então é um ciclo vicioso, né? A gente tem que cuidar de tudo para que o planeta funcione. Ele nos foi entregue numa condição ambiental, natural, bem favorável, né? Mais harmônica, vamos dizer assim, não que não tivesse problemas. E o homem não tem feito o suficiente e fica inventando, às vezes, muita moda para enrolar as decisões mais estratégicas e radicais que precisam ser tomadas. Nós recebemos no Palavra Aberta Digital o ambientalista Gustavo Gazinelli, que é presidente do Instituto de Adorim para o Desenvolvimento Regional e Socioambiental. Destacamos aqui o que pode ser feito para frear as mudanças climáticas e evitar os eventos climáticos severos. Gustavo, obrigado pela sua presença, pela contribuição. Um grande abraço. Eu que agradeço, Eustáquio. Muito obrigado. Obrigado a vocês, seus ouvintes. Um abraço.